vamos dar início, né, ao seminário de hoje. Hoje, nós estaremos com o seminário do professor Guilherme Brockton, aqui da Universidade Federal do ABC, e ele vai falar um pouco para a gente sobre as investigações que ele faz sobre o papel da contação de histórias no desenvolvimento cognitivo. Eu gostaria de fazer alguns agradecimentos, então, né, de alguns setores que estão apoiando esses seminários, né? Então, a professora Solange Locatelli e a professora Danusa Monforte, que enquanto coordenadoras do curso, têm nos ajudado. Também a equipe de comunicação, o professor Bruno Cerqueira, a professora Vivili Gomes e a discente Fátima Kian. Gostaria também de agradecer muito ao Guilherme por se oferecer a estar disponível hoje para os nossos alunos e trazer esse tema interessante. E também a todos e todas presentes, né, tanto os alunos da disciplina seminários, quanto aos demais que se inscreveram e estão aqui presentes, né. Então, Guilherme, eu passaria a palavra para você, só antes eu gostaria de avisar os alunos que eu vou colocar aqui no chat o link da lista de presença para aquelas pessoas que não são alunas de seminário, para que todas possam receber o certificado depois, tá? Guilherme, fique à vontade, por favor. Tá bom. Só um comentário rápido, não, porque uma aluna que está fazendo achou que era outro link, ela pensou que era um link fixo. Eu acabei de mandar o link novo para ela. Beleza. Então, só para começar, né, a gente vai fazer essa apresentação em dupla aqui, eu e a Ana Paula. A Ana Paula... Eu dei uma sorte do caralho e ela é minha companheira. E é uma pessoa fantástica, além de ser uma pesquisadora incrível, é um ser humano absurdo. E ela é doutora em psicologia, então eu falo mais da parte de neurociência, da parte mais da biologia, e ela trata da discussão mais psicológica, e a gente tenta juntos fazer esse casamento entre biologia e cultura, tá? A gente vai falar bastante disso aqui hoje. Eu preparei uma apresentação não tão longa, porque eu quero mais depois ouvir vocês, né? Então, só para vocês terem uma ideia do que vai ser, eu vou apresentar um panorama geral das pesquisas que hoje são feitas com contação de história. Vou apresentar uma pesquisa recente que a gente publicou na semana passada, num dos maiores jornais de ciência do mundo, mas principalmente eu quero apontar para vocês o que a gente está querendo fazer, porque a ideia é a gente trazer pessoas para trabalhar com a gente, para investigar mais o papel da contação de história. Então é mais uma propaganda no sentido de mostrar para vocês as avenidas que tem de pesquisas que podem ser construídas, tá? Mais do que ficar mostrando o que a gente faz, mas é o que a gente pretende fazer, tá? Antes de começar, eu quero fazer um convite aqui para vocês. Um dos grandes problemas que a gente encontra na universidade é a escrita. Os alunos têm muito problema com escrita, seja na prova, seja para mandar um e-mail, e depois, quando entra na pós-graduação, para escrever as suas dissertações, as suas teses. Eu não sei quem de vocês aqui tem facilidade nisso. Se tiver, agradece aí a quem é da sua fé aí, porque para a grande maioria é uma dificuldade muito grande a escrita, né? Então, como eu e a Ana Paula, o nosso fundamento psicológico é o Vygotsky,
a gente não acredita que as pessoas amadurecem feito mangas, que vai chegar uma hora e vai brotar em você a habilidade da escrita. A gente acredita que é somente por meio da oportunidade para você treinar e adquirir e dominar aquele tipo de habilidade, você vai ser capaz de escrever, né? Então, pensando nisso, enfrentando os problemas com o nosso grupo de pesquisa lá, das escritas, tanto dos alunos como minha, da Ana Paula não, porque a Ana Paula escreve igual respira, mas ela é um ponto fora da curva. A gente é tudo fodido mesmo e fica olhando para a tela ali horas e não sai nada, enfim. E aí, pensando nisso, conversando com um dos alunos que acabou de entrar aqui, que é o Francisco Ribas, o Francisco deu uma ideia super bacana e ele começou a implementar com o grupo, e a gente está vendo que tem um funcionamento muito legal. Então, nós conversamos aqui com a coordenação do programa de pós, e a gente vai oferecer isso para todos os alunos da pós. Todos com a aspa gigantesca, porque a gente quer primeiro ver o negócio funcionar com mais gente, porque a gente faz lá com 5 pessoas, né? Então, a gente vai abrir uma quantidade limitada de 40 vagas, para que a gente vai fazer com vocês uma oficina para poder desenvolver a escrita e a leitura, principalmente, para aprender como a gente lê no mestrado. Tá? Então, eu estou só fazendo esse convite, porque a gente vai passar depois uma lista para esses 40 pessoas participarem. Tá? É só pagar 10 mil reais e você tem a sua vaga garantida, e aí fica tudo certo. Então, a gente vai fazer, galera, e aí vai ser por ordem de chegada, né? Vai ser 40 vagas, quem completar as 40 ali, a gente começa o curso. Então, a primeira coisa que eu vou pedir é, de fato, duas coisas para você pensar em se inscrever. Primeiro, você realmente fará? Ou vai ser mais uma coisa que você vai pegar e não vai fazer, né? A gente está tendo isso demais na pandemia. Vou começar a fazer curso de padeiro, vou começar a aprender russo. Aí você faz 2 dias e larga, né? Então, a primeira coisa é essa. Você realmente vai ter condição, vai ter disponibilidade, vai ser possível fazer? Essa é a primeira coisa. Segundo, você precisa disso agora? Você está com dificuldade para escrever? Você enfrenta dificuldade para escrever? Então, reflita sobre isso. Se você achar que você precisa, você vai poder, você então se inscreva. Eu vou pedir para passar o link para pegar o e-mail de quem quer fazer isso. E aí a gente vai desenvolver esse curso para vocês, tá? Já perguntaram quanto tempo vai durar? Puta, não faço a menor ideia. A gente está fazendo, a gente vai discutir ainda, eu e o Francisco, mas saiba que não é nada louco, vai ser mais uma coisa absurda para tomar tempo de vocês, que a gente sabe que o tempo é uma coisa complicada para todo mundo, mas é mais para a criação de um hábito em vocês e vocês consigam gerenciar isso entre vocês mesmos, entre os alunos mesmo, sem muita interferência dos professores, tá? Então, aqui é só um convite, a gente vai fazer uma chamadinha decente, explicando direitinho tudo, assim que eu e o Francisco, a gente acertar o negócio, e aí a gente espera que vocês, quem tiver com dificuldade, participe, tá? Os resultados são bem legais. Beleza? Beleza. Eu vou... Guilherme, Diga. Se você me permitir, eu vou voltar aqui ao meu roteiro, que eu estava falando aqui e esqueci de acompanhar, esqueci não, perdi meu roteiro aqui na tela, e agora eu achei as coisas que eu não falei, né? Primeiro, algo que não estava no roteiro, que é agradecer a Ana Paula por essa oportunidade também, né? Então, muito obrigada por também estar nesse momento aqui nos ajudando, né? E a segunda coisa que eu ia fazer uma apresentação sua, né, como seminarista do dia, né? Então, o professor Guilherme Brompton, docente aqui da Universidade Federal do ABC, ele é graduado em Física pela Universidade Federal de Juiz de Fora, mestre em Ensino de Ciências e doutor em Educação pela Universidade de São Paulo, doutor em Epistemologia e História da Ciência pela Universidade de Paris
Opa, acho que aqui não, desculpa, ficou aqui perdido, né? Enfim, ele o seu foco de pesquisa é em física moderna e contemporânea no ensino médio, e também em neurociências para a investigação do papel da emoção na construção de conhecimentos científicos e a influência de elementos afetivos nas tomadas de decisão. Desculpa, acho que eu esqueci de deletar alguma coisa aqui no meio da palestra da semana passada, mas agora eu já me ajustei. Muito obrigada, Guilherme. Desculpa que eu me perdi aqui no meu roteiro. O erro, na verdade, é meu, porque eu tenho que fazer um mini CV. E aí, como eu tenho, as pessoas vão ler do Lattes. E o meu Lattes está antes de concurso. Então, para você passar em concurso, você põe que você fez tudo, curso de bombeiro, você põe tudo ali. Né? Então, a pessoa vai ler, fica meia hora lendo, mas é o antigo para passar no concurso. Né? O que importa é que eu sou físico e trabalho com neurociência e educação e com ensino de física. Tá? E aí a gente faz uma penca de coisa misturada aí no nosso grupo. Não, tem várias coisas que eu nem falei aqui, porque senão a gente ia ficar tarde só falando do seu currículo. Passar em concurso. Obrigada. Então vamos lá, eu vou tentar aqui, mudou tudo no Google, né? Cacemba, velho. Vamos tentar ver aqui o que rola. Assim, né? Só que se você puser o play, ele vai para a tela cheia. Vai ser tela cheia mesmo. Olha só, vamos fazer o seguinte, galera. Eu vou pedir a vocês que, ao invés de vocês mandarem perguntas ou qualquer coisa no chat, abra o microfone e pergunta, tá? Primeiro, para eu não ter que olhar no chat. Segundo, que é chato pra cacete ficar lendo ali. A gente que é professor gosta da interação. Se você não quer interagir, vai ver vídeo no YouTube. Então, abre, pergunta, e aí a hora que for, a hora que quiser, não precisa esperar não, direitinho não, tá? Entra, pergunta e a gente vai resolvendo aqui entre a gente. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Beleza. Aqui ainda não, professor. A tela está preta. Ainda não apareceu, não. Uai, Jesus, Maria José. Espera aí. Que porra é essa? Eu acho que o Meet só vai sem tela cheia. Espera aí, só mais uma. Tela inteira. Agora vai. Agora vai. Você está apresentando a sua tela. Isso. Agora vocês estão vendo? Perfeitamente. Agora apareceu. Show de bola. E aí eu não vejo vocês, então fica uma coisa esquizofrênica de eu falando sozinho. Então interajam. Então vamos lá, tá? Investigando o papel da contação de história no desenvolvimento cognitivo. Faltou o nome da Ana Paula aqui, faltou o R ali do professor. Mas essa apresentação, na verdade, ela tem um título oculto, que é Qual História que a Sua Vida Conta, tá? Porque a gente quer que vocês vejam a história de outra maneira, e não apenas aqui como mais um elemento acadêmico, tá? Mas como algo mais importante para a vida. Eu vou começar contando uma pequena história, já que é uma aula sobre contação de histórias, né? Era uma vez o deus das folhas. Então, Ossan é o orixá das matas densas e profundas, é o orixá das florestas. E um belo dia, Olodumaré, que é a divindade maior, chama Ossan e dá para ele o segredo das folhas. Ela dá para ele uma cabaça, né, cheia de folha, ou o que vocês estão vendo aí, um saco cheio de folha, e entrega ao Ossan o segredo das folhas. Ele volta e fica ali, né, encantado com aquele presente, né, todo cuidadoso com o presente. Onde ele vai, ele está carregando ali a cabaça com as folhas,
E os outros orixás ficam meio curiosos, assim, o que será que tem ali? Só ele olha, o que será que tem? E aí ele vai e deixa sempre pendurado numa árvore e fica ali, então, guardado o presente que ele ganhou de Olodumare. Um dia, tentando matar essa curiosidade, Inhaçã, que é a rainha dos ventos, né, a deusa dos ventos, ela conversando com Xangô, eles resolvem, então, que ela iria fazer um vendaval, um vento muito forte que derrubaria a cabaça, e eles, então, descobririam o que Ossan guardava com tanto cuidado ali. Né? E assim ela faz, solta um vento muito forte, a cabaça cai e as folhas se espalham. Né? No que as folhas se espalham, cada orixá pega uma folha. Então, Xangô pega uma, Obá pega outra, Exu pega outra, cada um vai pegando uma folha, e Ossan acaba ficando triste, que ele fala, poxa, era um segredo só meu, né? Era um poder só meu, dado somente a mim, agora todo mundo tem a sua folha e eu não tenho mais o segredo das folhas. Né? E naquela tristeza toda, Olodumare vem até ele, chama ele num canto e fala, olha, não tem problema algum cada orixá ter uma folha, porque o segredo das folhas, só quem tem é você. É você quem sabe a palavra que acorda a folha. É você que sabe o canto que desperta a folha, a saçanha. O canto que acorda a folha. E ali ele entende que se eu não souber a palavra certa, eu não desperto o poder das folhas. E mais do que isso, na mesma folha mora remédio e veneno. Dependendo da palavra, a folha pode matar ou a folha pode curar. E esse é um mito iorubá para explicar como o conhecimento foi disseminado na Terra. Para a gente é muito importante, porque vocês vão ver aqui exatamente o papel das palavras no nosso psiquismo e no nosso corpo. São as palavras que constituem o nosso pensamento e, portanto, a gente. Então, é um mito iorubá lindíssimo e que é cada vez mais capaz de nos fazer compreender a importância das palavras e o impacto das palavras na nossa vida. E essa história, ela origina o nome do nosso grupo de pesquisa, que é a Saçanha, que eu tenho orgulho de ter pessoas incríveis fazendo parte deles. Tá? O que a gente vai falar aqui é exatamente sobre isso, né? Como é que esse mundo habita dentro da gente. Você quer... Estou aqui, boa tarde, gente, oficialmente. Eu estou aqui levemente estrangeira, convidada de última hora, mas sempre com muito gosto. Acho que é uma ousadia minha, tem sido há algum tempo, de resgatar as pontas soltas dessa interface perdida há algum tempo, né, entre as ciências exatas ou ciências da natureza, ou ciências biológicas e as humanidades, desse lado de cá. E é interessante, enquanto eu ouvi aqui, mais uma vez, essa é uma das coisas de se compartilhar a vida, você ouve a pessoa tantas vezes e de repente você pensa alguma coisa nova enquanto você ouve a pessoa dizer uma coisa comum, né? Do que é que se faz a ciência? A ciência, aqui é um programa de ensino de ciências, então a ciência é uma atividade humana como outra qualquer, é uma produção sofisticadamente humana. Então, ao falar sobre história narrativa dentro de um programa de ensino de ciências, ou, quiçá, começar uma conversa como essa perguntando sobre o medo que alguém tenha de se inscrever, né? Vocês vão ver que eu vou falar sobre isso daqui a pouco, mas é bom que se comece desde agora, desde muito cedo, a dizer que esse mundo dentro de nós, isso tudo, essa substância que se usa para praticar a ciência, para conduzir a ciência, mesmo para além das humanidades, se assim quiser fazer, eu acho que seja um equívoco, mas se assim se quiser pensar a ciência apartada das humanidades, a substância que se usa para praticar essa ciência é completamente psicológica, é completamente psíquica. Então, fica aqui para vocês esse meu anúncio, logo de partida, de que a substância que constitui esse mundo, né, o que é que se pensa, do que é que se lembra, quais caminhos a atenção trilha
para escolher uma coisa, para fazer o exercício de figura-fundo, para conduzir o caminho entre as outras funções e assim sucessivamente. Esse mundo, por menos concreto que seja, é absolutamente real, e eu tenho cá comigo a defesa de que quanto mais se conhece aquilo que se constitui humano, quanto mais se sabe que pensamento, emoção, linguagem, memória são funções psíquicas, ou seja, desse lado de cá da psicologia, mais se pode compreender o seu próprio funcionamento no mundo, principalmente na ciência. Então, acho que uma aula como essa, um convite como esse, deveria, inclusive, estar habitando várias cabaças por aí. São folhas que deveriam estar espalhadas por muitos vendavais e tempestades, vida fora, pois que assim seja. Vamos lá. Então, vamos lá. Por que será que a gente gosta tanto de histórias, né? Se vocês pensarem um pouco, a gente gasta muito tempo e dinheiro com histórias, né? Basta ver quantos bilhões se lucra por ano Netflix e Companhia Limitada, que nada mais são do que contando histórias e a gente comprando livro, e a gente indo ao cinema e jogando videogame. Eu não sei se vocês sabem, a indústria de videogame fatura 5 vezes mais do que Hollywood, porque ali você está contando uma história que você faz parte da história, por isso é tão viciante. E videogame é coisa de adulto, não é coisa de criança, não. Grande parte de quem compra videogame é a partir dos 30 anos, né? Então, as histórias nos fascinam mesmo. E quando você pensa um pouco, é muito difícil ter algo que não seja uma contação de história. Um artigo científico, numa aula como essa, no fim a gente está contando uma história, tá? Agora, por que será que a gente gosta tanto disso, né? Se você olha, as pesquisas mostram que não tem uma civilização que não tenha contação de história. E ela parece ter sido super importante nos tempos mais ancestrais possíveis, nos tempos mais remotos possíveis, né? Então, o que será que acontece que a gente continua fazendo isso ao longo de milhares, centenas de milhares de anos? Esse artigo aqui, publicado agora na Nature, em 2019, mostra a cena pré-histórica de caça mais antiga que já se encontrou. E é engraçado que é um artigo sobre pintura em caverna. E os autores começam falando que a gente tem essa predisposição de inventar e contar e consumir histórias. Então, que a arte na caverna talvez tenha sido a contação de história mais antiga de todas, né? E aqui é uma caverna com pinturas de 45 mil anos atrás, que tem homens como se fossem metade homens e metade animais, né? Então, é um artigo muito bonito sobre o papel da imaginação nos nossos ancestrais mais antigos. Seriam já aquele humano moderno, já o Homo sapiens na mistura com o Neandertal ali, e essa galera já pintava a caverna, né? Se você olhar as pinturas em Lascaux, na França, são ainda mais antigas, são de 65 mil anos atrás, né? E aqui é nitidamente uma contação de história, né? Você vai contando ali, narrando graficamente os animais e os caçadores, enfim, toda aquela vida que era produzida naquele período da nossa existência, né? Então, você imagina, para um pouquinho para pensar, imagina aí, 60 mil anos atrás, né? Por que caralhos alguém é dentro de uma caverna e ia começar a desenhar bicho na caverna? O cara estava querendo arrumar comida, né? Estava querendo fugir de bicho, né? Para que precisava fazer isso, né? O que será que levou a fazer isso? Não tinha ali Pinterest, não tinha ali postar para ver como é que eu desenho bonito. O que será que que motivou esses nossos ancestrais a fazerem esse tipo de arte, né? E aqui é a porta da nossa casa, porque uma das coisas que os antropólogos viram, que era muito comum em entradas de caverna, deixar a palma de uma mão marcada
para revelar que ali existia o humano. Ali é uma presença, uma marca do humano, né? Então, para a gente, isso aqui mostra mesmo que aqui dentro dessa caverna é habitada por humanos, com o que tem de bom e de ruim, mas é nós. E também de 2020, tem um artigo na Nature também muito interessante, que eles começam a avaliar a evolução das civilizações coletoras e caçadoras, e eles começam a mostrar que a contação de história era um elemento fundamental para a cooperação. Então você pode muito facilmente reduzir aqueles desenhos na caverna, aquelas pinturas, a uma coisa do tipo assim: ele está querendo mostrar para a gente onde tem bicho, ele está querendo passar simplesmente uma informação prática, pragmática. Vamos juntar e matar um bicho, né? Esses caras aqui, eles pegam essa dimensão do quanto a contação de história contribuiu para a cooperação entre os nossos ancestrais caçadores e coletores. Então existe sim uma dimensão da história, da contação de história, seja na pintura das cavernas, seja na Chapeuzinho Vermelho, um tanto de informação, né, que você pode pensar, por exemplo, extrapolando a ideia da moral da história. Qual a moral da história? Ou seja, você quer passar uma mensagem, né? Cuidado com os estranhos na rua. É óbvio que a criança vai ver um lobo e vai ficar perguntando: para que esse nariz tão grande? A pessoa sabe que aquilo ali não é um lobo, né? Mas a informação está sendo passada: olha, cuidado com o estranho, que o estranho pode chegar e te matar, né? Então, tem uma dimensão que é essa. Mas a grande pergunta é: será que é só isso? Né? Por que você assiste série da Netflix? Você está querendo informação? Você está querendo só a realidade? Você está querendo saber ali alguma coisa? Então tem uma dimensão mais profunda das histórias, que é o que eu acho que é mais legal para nós. Você quer falar alguma coisa das cavernas? Depois na hora que você fala, beleza. Porque aí eu lembrei do Siddhartha, né, da avó. Então tem essa dimensão, né, de informação, mas não é a única. E aí tem um artigo que eu acho que é um dos mais interessantes, que foi publicado na PNAS, que é uma das revistas científicas mais importantes do mundo, que o cara publicou em 2014. Incrível esse artigo. Esse cara ficou anos em diversas tribos caçadoras-coletoras que têm comportamentos hoje, né, nos anos 2010, têm comportamentos exatamente ou muito parecido como os nossos ancestrais caçadores-coletores. Então esse cara ficou lá e investigou o que acontecia. Então o que ele percebeu? Que todos os membros da tribo sentavam em círculos para discutir ali uma série de questões, né? Então ele olha, por exemplo, o tópico das conversas da tribo durante o dia. E aí você vê 30% era sobre economia, né? Uma galinha, vou trocar uma galinha por quanto de capim, né? Eram coisas das trocas econômicas. 34% era de reclamação, ou seja, o povo reclama pra cacete, e invadiu a minha terra, matou minha galinha, roubou meu ovo e tal. 16% é de brincadeira, zoação, né? Zoeira never ends, o cara sacaneia o outro ali mesmo lá na tribo, e 9% de direitos de terra, e enfim, eram coisas pragmáticas, coisas mais do gerenciamento da vida cotidiana. Agora, olha a magia. Quando chegava a noite, 80%, 81% das conversas eram contação de história. Se você somar com 4% de mitologia, você tem 85% dos tópicos da conversa era contação de história. E aí, o que esse cara observa? Essa dimensão que eu estava falando. Aqui não importa mais a informação sendo passada. O que ele percebeu é que a contação de história unia emocionalmente a turma. Todo mundo que estava sentado ali ouvindo entrava na mesma vibe ali, emocional. Era como se as histórias elas servissem como uma cola social. Elas serviam como o estabelecimento de um vínculo
afetiva, emocional entre os membros da tribo. Então, o que a gente vai discutir com vocês hoje é justamente isso. As narrativas, as histórias, como essa dimensão do vínculo afetivo, como essa dimensão da construção emocional, como essa dimensão do estabelecimento do humano, mais do que a transmissão de informações. Para fazer isso, do interior dessa interface que eu propus a vocês, é preciso que a gente tenha alguma clareza sobre o que é psicologia, né? E aí, a cada vez que a gente dá essa aula, nessa altura do campeonato, eu sempre me lembro de uma ocasião em que, coincidentemente, nós dois estivemos na Rússia, uma escola de verão, um espaço de autoestudo sobre a psicologia histórico-cultural, exatamente esse fundamento que a gente elege aqui. E num daqueles momentos ali, raro, né, em que a gente convivia com pessoas, inclusive netos e colaboradores netos dos colaboradores do Vygotsky, o Luria, o Leontiev, uma dessas pessoas resolveu fazer essa mesma questão, né? Então, a gente está aqui, todo mundo reunido para discutir o que é psicologia, e é preciso que, didaticamente, a gente consiga responder o que é psicologia. Essa disciplina tão machucada, assim, no cotidiano, né? Tão vista como uma coisa segundo plano, ou menos importante, ou, né, como o Guilherme sempre gosta de brincar, coisa de quem faz ciranda e faz miçanga, e quem não se importa com o que realmente deveria se importar. Pois muito bem, esse sujeito disse o seguinte, uma metáfora muito rápida que eu posso dizer a vocês sobre o que é psicologia é a seguinte: se a biologia estuda a cana e a química estuda o açúcar, a psicologia estuda a doçura. Acho que, enfim, eu nunca esqueci dessa frase, ela tem me acompanhado há algum tempo, toda vez que tenho oportunidade eu repito isso. Acho que tem sido uma insistência meio que militante minha, de dizer sobre o que é essa doçura, de uma maneira que não seja essa maneira abstraída da realidade, né? Essa intenção metodológica de enfatizar e de revelar a psicologia como uma ciência, sim, uma ciência que estuda, como Vygotsky muito bem disse, uma ciência cujo objeto de estudo é o desenvolvimento das funções psicológicas superiores. Se eu quiser dizer de outra maneira, é mais ou menos como dizer o estudo daquilo que nos faz humanos. Então, tem sido a minha insistência falar sobre essa psicologia. E não sei, depois vocês podem me contar se estranham, se isso parece uma coisa muito diversa para vocês, mas do meu ponto de vista não é possível fazer uma discussão como essa sem que a psicologia participe. Então, acho que por isso ela está aí. Dependendo do fundamento que se escolhe, a partir do qual se escolhe entender as coisas dentro da psicologia, pode-se dizer, por exemplo, que o objeto de estudo é o inconsciente. Foi isso que o Freud fez, talvez esse seja um tanto da psicologia que até alcançou mais conhecimento, assim, nos espaços mais democráticos, digamos assim, né? Mas é super interessante porque o Vygotsky também estudou o inconsciente e foi um leitor do Freud, né? Não há uma pessoa, acho que o que eu quero dizer é isso, não há alguém que tenha estudado, que tenha, sei lá, vislumbrado a beleza que há aí nessa doçura, que não tenha entendido que se fala de consciência é preciso que se fale de inconsciente, ou se localiza um inconsciente é preciso que se pergunte como é que isso aparece dentro da consciência, né? Então, a cada vez que eu penso sobre isso, eu digo que, a despeito dessas diferenças ontológicas e epistemológicas que aconteçam na psicologia, não há quem duvide que a gente acaba tocando uma espécie de invisível. Uma ciência, uma disciplina que queira estudar o que é emoção e do que é que se faz gente, não se furta de vez em quando se vislumbrar como quem fala sobre o invisível. E eu acho que é exatamente esse invisível que causa um certo espanto, um certo rechaço nas pessoas que se localizam no polo, que imaginam, como eu disse, equivocadamente, que ocupam o outro polo da ciência, aquele polo positivista, ou aquele que seria realmente o lugar científico, né? Então,
é parte do meu movimento de estudo, nas aulas que eu dou, no curso de psicologia e no curso de pedagogia, dizer o que já disse e repito, é invisível. Isso significa que muitas vezes não é concreto, no sentido de que você não toca, né, você não apalpa essas coisas, mas aquilo que não é concreto também pode ser real. E no caso da psicologia é absurdamente real. Então, acho que é isso. É difícil falar sobre isso de uma maneira rápida, então eu acho que é um ensaio aqui, uma espécie de exercício de dizer para vocês mais ou menos como é que se estrutura. Eu não sei quão vocês sabem, quão conhecem da construção teórica feita pelo Vygotsky, mas é um ensaio, é um exercício. Foi o sujeito que disse, né, que se defrontou ali com a psicologia da época dele, essa psicologia mais ou menos dividida assim, nessa divisão, nessa cisão que existe até hoje. De um lado, posições muito biologizantes, aquelas pessoas que dizem, bom, o desenvolvimento é um eterno amadurecimento de questões inatas, você vai seguir os rumos da biologia e você vai viver uma fase depois da outra. Então, assim, a metáfora que o Vygotsky usa é como se o processo de desenvolvimento todo fosse o processo de caem os dentes de leite e aparecem os dentes permanentes, né? Então, como se o processo de desenvolvimento todo pudesse ser explicado por uma força exclusivamente biológica, por isso biologizante. E do outro lado, as forças que foram chamadas de subjetivistas, porque disseram, ao rechaçar essa posição biologizante, disseram, não, o que importa é a subjetividade, são as ideias. Então, aqui, desse outro lado, muito claramente estão colocadas as posições idealistas, que são aquelas posições que cindem corpo e alma, e que dizem que o nosso desenvolvimento, na verdade, é um processo de atualização daquilo que idealmente acontece num outro lugar. Então, aqui o mundo sensível, lá o mundo das ideias, e o desenvolvimento é esse processo completamente abstraído da concretude, da realidade. Então, Vygotsky diz, essa explicação não me serve, e eu quero dizer a vocês que a cultura conquista a biologia. Há aqui uma unidade que te diz, bom, ninguém nega, né, principalmente depois de Darwin, que existe um substrato, existe uma dimensão que é necessariamente biológica, fisiológica, ou seja, sem a circuitaria cerebral, sem esse processo todo que é neurônio, sinapse e essa força necessariamente biológica, não existiria aquilo que eu estou chamando aqui com tanto cuidado de humano. Por outro lado, esse aparato sozinho, basta vocês lerem qualquer estudo sobre as chamadas crianças lobo, Victor de Aveyron, isso está reportado aí largamente na ciência, na literatura científica. Esse aparato biológico jogado lá na selva, criado com lobo, não vira gente. Essas crianças, mesmo quando resgatadas, quando conseguiram falar e pronunciar e organizar as funções afetivo-cognitivas, isso aconteceu com muito prejuízo, né? Então, o que o Vygotsky diz é o seguinte, o processo de desenvolvimento é um processo afetivo-cognitivo, em síntese, em unidade. E isso é raro, ainda hoje, mesmo agora, a ciência mais moderna, a ciência, né, em qualquer ambiente que vocês olharem isso mais superficialmente, vocês vão ver que essa cisão é o que vigora, né? Então, por isso estou dizendo que a posição do Vygotsky é rara, porque diz, há aqui uma unidade, há aqui uma síntese, não se pode dizer sobre cognição a despeito dos afetos, e não se pode falar de afetos a despeito da cognição. Inclusive, essa seria até uma outra aula, o que é que são os afetos. Mas, em síntese, é isso aí. As funções elementares para o Vygotsky são aquelas que, inclusive, a gente compartilha com os animais. A função elementar tem uma característica determinante que é o imediatismo. Ela é completamente baseada no reflexo. Então, aconteceu um barulho do lado de fora, a minha atenção involuntária imediatamente se volta para lá, né? Isso acontece com os bichinhos muito facilmente, vocês conseguem notar um ruído, o cachorro reage. Então, essas funções, cuja característica biológica está respaldada na imediaticidade, são funções elementares. O que o Vygotsky diz, à medida em que a linguagem se derrama sobre essas funções, acontece um processo de desenvolvimento, justo ele, no sentido daquilo que se escolheu chamar de superior para dizer sobre o desenho feito pela consciência. O que é que nos diferencia, né? Então, quando o Guilherme fez para vocês a pergunta, por que é que alguém desenha na parede de uma caverna há 60 mil anos?
né? Essa é uma pergunta estritamente psicológica, e o Vygotsky, esse cara, escreveu um texto chamado A Pré-História da Linguagem, porque ousou, por hipótese científica experimentada, que o gesto seria a pré-história da linguagem. Ou seja, a própria linguagem obedece a um processo de desenvolvimento, né? Então, veja, na medida em que o sujeito humano, ou antes, os nossos ancestrais hominídeos usavam instrumentos no sentido, eu quero plantar alguma coisa, então eu tenho aqui um machado rudimentar, e aí o machado vai se colocar entre a minha intenção e a possibilidade do plantio, né? Quando coloco as coisas assim, no instrumento propriamente dito, é fácil de vocês entenderem que há algo feito por mim que muda o mundo. Mas enquanto eu mudo o mundo, não há a menor chance de que aquele processo também não mude a mim. Então, veja a analogia, enquanto eu me mudo, enquanto eu vejo que existem outras possibilidades mais elevadas da minha própria existência, vai se forjando a necessidade de que isso possa ser expresso, de que isso possa ser contado, de que eu possa dizer para alguém sobre o sonho que tive, quando eu descobri que sonhava, sobre o medo que tenho, e se eu disser para alguém, tome cuidado com isso, isso se perpetua, carregando um tanto do invisível para as gerações seguintes, né? Então, Vygotsky desenha a ideia de signo, que seria uma analogia do instrumento no sentido do instrumento psíquico. Então, há algo capaz de nos mudar internamente. Esse algo, o signo por excelência, seria a palavra, seria a linguagem. Então, é muito fácil de vocês entenderem isso, se pararem um pouco, se oferecerem aquele tempo do espanto, e olhar para qualquer coisa ao redor de vocês, e se derem conta, vocês podem se dar conta de que qualquer coisa que exista aí foi imaginada por alguém, criada por alguém, para servir alguma coisa. Se você se lembrar agora, sei lá, da letra da música que você mais gosta, se você se lembrar do cheiro da comida que você mais gosta, é muito fácil que você note que esse cheiro, muito provavelmente, carrega a presença de alguém, a saudade de alguém. Então, uma palavra, veja, justo a palavra saudade, que só existe aqui nessa língua portuguesa, uma palavra é capaz de fazer esta transformação psíquica, né? Então, Vygotsky, estou dizendo muito rápido sobre uma coisa muito elaborada, mas eu espero que vocês estejam entendendo a ideia central. O signo estaria aí brilhando onde está essa seta azul, porque ele é o grande responsável por fazer a promoção desse percurso do elementar ao superior. O superior faz, por exemplo, com que a atenção, que eu citava no exemplo de agora há pouco, deixe de ser involuntária e passe a ser voluntária. Isso significa que agora ela responde a um processo consciente, nas brechas com o inconsciente, e dependendo do barulho que fizer lá fora, eu sequer movo a minha cabeça, porque eu consigo explicar a mim mesma em silêncio o que é que está acontecendo e consigo seguir aqui, prestando atenção em vocês. Isso porque a atenção, que é uma outra função, agora também superior, consegue organizar o ambiente enquanto eu falo, enquanto penso, enquanto escolho o que não vou dizer. Então, veja, é um processo muito sofisticado, mediado pela linguagem, que acorda o pensamento e que é capaz de fazer com que a gente seja o que a gente é agora, como disse o Guilherme, longe da ética, para o bom e para o ruim. Resumindo, se você estiver assistindo essa aula sem estar prestando atenção, que você está aí olhando outra aba, no Xvideos ou no celular, você está lá na função alimentar, igual o cachorro, ouvindo o fogo de artifício ali rolar. Então, essa fala da Ana Paula vem para dar sustentação nisso que eu tinha dito antes, de que a história tem uma dimensão que é muito mais importante do que só passar informação, né? As palavras que constituem, então, a história, uma narrativa, está dentro desse papel todo que a Ana Paula acabou de dizer, de fazer nosso desenvolvimento psíquico, tá? E nessa compreensão das palavras, das emoções, da cognição, tem essa frase do Vygotsky que é perfeita, né? O social existe até mesmo onde há um homem e suas emoções pessoais. Então, a gente, como a Ana Paula falou, para o Vygotsky, a cultura conquista a biologia, então essa relação social de construção é fundamental e determinante
para a constituição da gente enquanto ser humano. E as histórias, as narrativas, têm um papel fundamental nessa construção. Não, vamos pular isso aqui. Depois tem muita coisa. E como é que se dá as palavras no cérebro, tá? Eu vou só mostrar rapidamente, tem um videozinho aqui de um paper da Nature 2014, que ele mostra um mapa das palavras no cérebro. Então, quando você ouve uma determinada palavra, ela ativa áreas específicas do cérebro. E a gente tem tipo um dicionário no cérebro, vendo como é que essas palavras estão aí. Agora, o mais interessante é que essas palavras, a mesma palavra ativa diferentes áreas, diferentes mapas, justamente porque a mesma palavra pode ter vários significados e transformados em sentidos, né? Então, isso aqui foi só para mostrar para vocês que tem uma dimensão muito fisiológica mesmo da palavra. A palavra, de fato, afeta o cérebro, né? E aí a gente começa a ver, quando vai pegar as histórias, o que as histórias fazem com o nosso cérebro. E aqui é uma pesquisa super interessante, se não me engano, é de 2013, que os caras colocam a pessoa dentro da ressonância magnética e ela lê ali, e o que você vê é que o que o personagem faz ativa a área do cérebro, mesmo a pessoa não estando fazendo. O que isso quer dizer? Se o personagem, na hora que ele está lendo, o personagem começa a correr, ainda que a pessoa esteja parada dentro da ressonância, a região do cérebro capaz do controle motor das pernas é ativada, como se a pessoa estivesse correndo. Se o texto fala de alguma coisa que tem cheiro, a região do cérebro que dá conta do processamento do cheiro é ativada, mesmo que no ambiente não tenha nenhum tipo de odor. Tá? Então, existe um papel da narrativa que meio que te transporta para o ambiente no livro. Tá? E aí, uma das pesquisas, um dos caras, o Keith Oatley, é um cara que estuda muito a ficção, a narrativa, e a proposta do cara é o seguinte: as ficções, né, as fantasias, as narrativas ficcionais, elas são simulações de mundos possíveis, de mundos sociais possíveis. Então, vocês percebam, eu estou só trazendo detalhes para você, eu não vou entrar em cada detalhe aqui, mas só para vocês verem que a contação de história, as narrativas, as ficções, são muito mais do que simples entretenimento ou simples passagem de informação ou de constituições morais e tal. Ela tem um determinante muito maior na nossa constituição psicológica. Tá? E a gente simula, então, mundos sociais a partir da ficção. Aqui é uma outra pesquisa dele, com o Raymond Marr, que é outro especialista também, mostrando que a ficção, ela tem um papel de abstração gigantesco, ela trabalha a abstração de uma forma que te permite, de verdade, simular outras coisas. Então, você simula medo, você simula alegrias, você simula tristezas, você simula internamente uma série de mundos que você não está experimentando naquele momento, mas você está vivendo ele internamente. É o invisível que a Ana Paula falou, que é invisível e completamente real. Esse artigo aqui é super bacana, que eles veem eles têm uma série de testes para habilidade social e aí eles comparam, então, o que eles chamam de verme de livro, né, o cara que lê muito, e os nerds. O que esses caras fazem? É muito bacana. Eles mostram que as pessoas que leem muito, mas leem só livro de não ficção, é o que ele chamou de nerd, é o cara que está lendo ali livro técnico, né? Esse cara lê, às vezes, o mesmo tanto ou um pouco mais do que o cara que lê muita ficção. E qual que é a diferença? Quando você faz uma série de testes de habilidades sociais, os nerds, ou seja, quem lê muito, mas é não ficção, se dão muito mal nesses testes. Então, aqui foi o primeiro artigo, que é de 2006, mostrando que a leitura da ficção, a leitura da fantasia, parece mesmo dar ao sujeito uma habilidade social melhor, uma habilidade social maior. Esse trabalho foi o primeiro a ser feito e ele originou uma série de outros trabalhos que eu vou começar a mostrar para vocês agora.
Aqui eles já estão vendo o papel da ficção, isso aqui 10 anos depois, tá? Em 2016, dentro da ressonância e mostrando que ler ficção, diferente de ler não ficção, ativa regiões do cérebro que são bastante distintas. Então, mostrando que existe mesmo essa default network, é uma rede que a gente tem no cérebro, que ela está ativada o tempo todo. Então, a simulação, né, a ficção, ela traz essa ativação muito grande, como então se você estivesse realmente vivendo ou vivenciando aquele outro ambiente. E aqui um outro paper, agora de 2018, de um grupo do MIT, mostrando que a contação de história é intrinsecamente o que ele chama de mentalista, ou seja, é um processo interno mesmo que o sujeito fica ali, e ele passa então como se a viver dentro da cabeça dele. Baseado no trabalho que eu mostrei para vocês ali do MAR, de 2006, os caras começaram a investigar então o que se chama de transporte emocional das narrativas. Então eles começaram a ver, será que a empatia, né, que é a capacidade de se colocar no lugar do outro, é afetada pela ficção? E aí eles viram que quanto mais ficção o cara lê, maior a chance do cara ser mais empático. Então parece, os dados inteiros mostram que há uma correlação muito forte entre a leitura de ficção e a empatia. E esse é um paper de 2013, do Castano, que é um cara também que estuda muito narrativa, mostrando que quanto mais a pessoa lê ficção, mais ela desenvolve o que é chamado de teoria da mente. Teoria da mente é a nossa capacidade de imaginar o que o outro está imaginando. Se você, de alguma maneira, olha para alguém e imagina o que ela está pensando, isso aí é a teoria da mente. Então, tem muita gente que estuda isso, vê qual ano, com quantos anos a criança começa a desenvolver isso, ou seja, é um campo bem específico da área de cognição, todo mundo já sabe uma série de detalhes, então viu-se que quanto mais a pessoa lê ficção, mais a teoria da mente é melhorada. E aqui são 3 artigos que eu adoro, que são todos baseados no Harry Potter. Então, aqui esse cara olha as respostas cerebrais para a leitura do Harry Potter, mostrando que existe uma imersão mesmo real do sujeito quando ele lê, como se ele vivesse mesmo aquilo ali. Esse outro paper é incrível, porque o cara separa trechos do Harry Potter onde existe a magia acontecendo e trechos onde não tem a magia. E é muito bacana, porque ele vê que o cérebro da pessoa ela reage de uma maneira completamente diferente quando o trecho que ele está lendo é sobre magia. Ou seja, romper as regras do mundo real, né, que é a magia, de fato causa mais uma sensação de emoção no sujeito, uma sensação de surpresa. Então, aumenta o que ele chama aqui de eventos supranaturais, né, os eventos mágicos, tem mesmo um certo encantamento e entretém mais. Né? E o mais bacana de todos, que é se o Harry Potter pode colocar um feitiço na gente na segunda língua. Olha que coisa fantástica. O cara pega alemão que lê muito bem em inglês, e ele põe esses caras na ressonância para ler o Harry Potter em inglês e em alemão. E ele vê o que acontece no cérebro do cara. E olha que bacana, vem comigo, hein? O cara é alemão, e ele está lendo na língua materna, que é alemão, e está lendo em inglês. Quando você olha o cérebro do cara, as regiões ditas aí cognitivas, região pré-frontal, toda a compreensão do texto é idêntica nos dois. Ou seja, o cara entende muito bem o texto. Agora, quando você olha para as áreas emocionais, as áreas que processam as relações afetivas e emocionais, é muito mais intenso na língua materna. Ou seja, o cara tem muito mais emoção ao ler na própria língua, na língua materna, do que ler na língua que mesmo que ele entenda, mesmo que ele saiba muito bem, o impacto emocional é outro. Né? Então aí você vê a relação que a gente pode criar com a palavra, com o pensamento. Né? E aqui é só 2 artigos para vocês verem o impacto da storytelling no mercado. Né? Se você colocar aí curso de storytelling, você vai ver a quantidade... Porque aqui no Brasil não se pode falar contação de história. O chique é falar storytelling. Se você fala contação de história, você é só um brasileiro fudido.
O interessante é falar storytelling, mesmo que eu não seja capaz de falar outra palavra em inglês, além de mindset e brainstorm. Eu tenho que falar storytelling. O que eu estou querendo dizer com isso? O mercado, como sempre, o capital não dá mole, né? Muita gente dessa área já estuda o storytelling, já aprende storytelling, como é que faz para vender mais, como é que você conta uma história para inspirar, como é que você conta a história para fazer o outro trabalhar mais, né? Eu gosto de mostrar isso porque na educação, infelizmente, quase não tem pesquisa com isso, né? No ensino de ciências, então, é praticamente nulo. Né? Como é que será? Será que a contação de história pode ajudar a gente a ensinar mais ciência? Será que a contação de história pode ajudar a gente a educar melhor, a educar mais, a engajar mais aluno? A gente não sabe. Engajar para vender, tem uma galera estudando. Engajar para entender, para ensinar, para aprender, quase ninguém está estudando. Né? E aí, por fim, eu vou entrar aqui nos impactos fisiológicos da contação de história. Tá? É uma pesquisa que a gente rodou e a gente publicou no dia 1º de junho, ou seja, super recente, e a gente, basicamente, a parte fisiológica, a gente olha a ocitocina e a gente olha o cortisol. Né? A ocitocina é um neuropeptídeo ligado à criação de vínculo afetivo, à empatia, à confiança, e o cortisol é o hormônio do estresse. Né? E o que essa pesquisa foi feita em colaboração com o Instituto DOR, de Pesquisa e Ensino, e com a Associação Vive e Deixa Viver, que é uma associação que treina contadores de história para contar histórias em hospitais. Tá? A gente publicou no PNAS, a Ana Paula, eu e mais uma série de amigos, a gente publicou isso na semana passada, e a gente tinha colocado Era Uma Vez, começava com Once Upon a Time, mas os caras do PNAS não devem trepar, não devem gozar, tudo chato pra cacete, cortaram a parte mais bacana da parada e obrigado a deixar um texto seco, duro, blá, blá, blá. Então ficou lá, storytelling, increase oxytocin, beleza. O que a gente fez? Só para vocês entenderem. A gente ficou praticamente 9 meses dentro da UTI de um hospital infantil aqui em São Paulo, Hospital São Luís de Abaquara. E nesse período, a gente investigou os impactos da contação de história em 81 crianças. Tá? Como é que a gente fez? A gente separou aleatoriamente essas 81 crianças em 2 grupos, 41 crianças ficou num grupo de contação de história e 40 crianças ficaram num grupo de adivinha, o que é o que é. Então, o que acontecia? Esse grupo de contação recebia 30 minutos de contação de história com esses contadores do Viva e Deixa Viver. Então, eles chegavam lá, eles tinham 8 livros, a criança escolhia qual livro que ela queria, se ela queria parar no meio, ela parava, se ela queria que lesse de novo, ela lia. Ou seja, era uma sessão de 30 minutos de contação de história. O outro grupo, o grupo controle, era uma sessão de 30 minutos com esses mesmos contadores, só que ao invés de contar a história, era uma brincadeira de o que é o que é. O que é, cai em pé, corre deitado, esses o que é que a gente sabe, adivinha aí, que a gente sabe fazer desde pequeno. Né? E o que a gente coletava? Antes e depois da contação de história, e antes e depois do que é, a gente colocava um algodão na boca da criança para coletar a saliva da criança, a criança cuspia dentro de um potinho, e a gente coletava, então, essa saliva antes e depois da contação, antes e depois do que é. E aí a gente media, então, a quantidade que tinha de ocitocina e a quantidade que tinha de cortisol na saliva da criança. Além disso, a gente pedia para a criança responder uma escala de dor, o quanto que ela estava sentindo dor, ela ia lá e colocava se ela estava com muita dor, pouca dor. E a gente também, no final das sessões, das intervenções, a gente mostrava 7 cartas para as crianças. As cartas tinham desenhos de elementos do hospital, então tinha lá remédio, médica, enfermeira, hospital, doente, dor, eram 7 cartas. E a criança podia falar livremente o que vinha à cabeça dela. Tá? Então esses aí foram os instrumentos que a gente usou. Né? E o que a gente obteve? Olha que bacana. O azul
Aqui é a quantidade de ocitocina. Tá? O azul é as crianças que passaram pela contação de história e o vermelho é que passaram pelo jogo de adivinha. Então, o que vocês estão vendo é um gráfico de pré e pós, ou seja, a quantidade que tinha de ocitocina antes da contação e depois da contação, antes da adivinha e depois da adivinha. Então, vocês veem que os dois grupos aumentaram a quantidade de ocitocina, ou seja, as duas intervenções, contar a história e brincar de adivinha, aumentou a ocitocina na criança. Mas olha que bacana, a contação de história foi o dobro da adivinha. Ou seja, as crianças se beneficiaram, que vocês imaginam, estão na UTI, né? As duas intervenções foram boas, mas a contação de história foi o dobro. Aumentou muito mais a ocitocina da criança. Quando você olha o cortisol, os dois grupos tiveram a diminuição de cortisol. Tá? As duas crianças, os dois grupos sentiram menos estresse. Mas, novamente, a contação de história foi o dobro. Ela diminuiu o dobro na cortisol, ou seja, é muito mais eficaz, né? E na escala de dor, a mesma coisa. Os dois grupos sentiram menos dor, mas a contação de história sentiu mais da metade do que a adivinha. Tá? E quando a gente pegava a fala das crianças para as cartas, a gente analisa por um software que analisa quantidade de emoção, análise de sentimento. Olha que bacana. Para 3 elementos aqui do hospital, as crianças reportaram mais emoções positivas. Então, para enfermeira, hospital e médica, as crianças reportaram muito mais emoção positiva do que as crianças do adivinha. Né? Então, só para vocês terem uma ideia, as crianças que passavam pela adivinha falavam assim: a médica é aquela moça má que vem me espetar com a injeção. As crianças que passavam pela contação de história diziam: a médica é aquela moça que vem me curar. As crianças que passavam pela contação de história, elas falavam assim: o hospital é o lugar onde as pessoas vêm para ficar bem. As que passavam pela adivinha falavam: o hospital é o lugar que todo mundo vai para morrer. Então vocês veem que houve uma mudança psicológica, uma mudança do vínculo emocional com os elementos principais do ambiente hospitalar. Tá? E da mesma forma, a emoção negativa. As crianças da contação as crianças que passaram pela adivinha reportavam muito mais emoção negativa para o hospital do que as crianças que passaram pela contação de história. Ou seja, tinha muito mais um vínculo emotivo muito mais negativo com o hospital do que as crianças da contação de história. Tá? Esse trabalho é importante porque ele mostra que esse herói que existe dentro da gente, né? Essa heroína que existe dentro de nós, ou seja, a leitura a contação de história para as crianças ali, de fato, possibilitou a criança ir momentaneamente para fora do ambiente hospitalar. Por 30 minutos, ela se transformou em outra pessoa, ela se transformou em outro personagem, e isso impactou ela emocional e fisicamente. Tá? É bacana para a gente ver que isso aí está em todo mundo. Né? A gente tem os nossos heróis internos aí, e a história tem esse poder maravilhoso de fazer com que a gente fantasie ali pelo pensamento e pela palavra. Né? E quais são as cenas dos próximos capítulos? É aqui que é a parte que eu disse. O que a gente quer fazer agora? Né? A gente quer ampliar as nossas pesquisas com contação de história, a gente quer levar para o hospital com outras crianças, que a gente mandou um para crianças com tratamento com câncer. A gente quer ver o impacto da contação de história agora nos contadores, a gente quer ver o impacto da contação nos pais, e tem uma dimensão que eu quero começar a fazer no UFBC, que é nas escolas. Né? Como é que a gente pode ver o impacto da contação de história nas escolas? O que será que isso faz nas crianças? Né? Eu estou conversando com para mim, é um dos maiores intelectuais brasileiros hoje, que é o Silvio Almeida, da gente poder ver, por exemplo, qual será que é o impacto que histórias com personagens negros causam em crianças negras. Né? Porque você vê, grande parte das histórias são histórias de brancos. Né? A gente aprende na escola toda a mitologia grega. Né? E a mitologia iorubá é tão ou mais bonita que a grega. Né? Se eu perguntar a vocês aqui,
quem é o irmão de Odin, quem é o irmão do Thor, é bastante provável que vocês saibam que é o Loki. Mas se eu perguntar quem é o irmão do Xangô, vocês não sabem. Né? E eu sinto te informar, você está muito mais para preto do que para nórdico, brother. Né? Então, assim, a gente tem essa dimensão péssima do racismo que levou a gente para desconsiderar uma cultura linda. Né? E como é que será que isso afeta uma criança? Né? Será que a criança lê uma historinha onde tem um super-herói que ele não seja branco, do olho azul? Será que isso impacta ela? Então, essas são as pesquisas que a gente quer começar a fazer. Né? Como é que será que a contação de história pode ser levada para a escola? Será que a gente consegue ensinar ciência com história? Né? Então, tudo isso são as pesquisas que a gente quer fazer no futuro aí na UFABC. Tá? Então, para a gente terminar, assim, a história não é só diversão, tá? Não é passatempo. As histórias são fazedoras de sentido aí para a vida. Ela nos ajuda a criar esse sentido nas coisas. Tem uma frase do Neil Gaiman que eu adoro, que as histórias são importantes não por nos dizer que os dragões existem, mas elas são importantes por nos mostrar que eles podem ser derrotados. Tem uma dimensão muito fundamental das histórias para a construção da nossa resiliência, da nossa maneira de olhar o mundo. E, para terminar, o Campbell, que é um dos caras que mais estudou mitologia no mundo, ele tem essa frase que eu adoro, que é: a caverna que você teme entrar, está o tesouro que você procura. Então, eu espero que vocês tenham entendido a importância das histórias a partir dessa aula de hoje e que você se faça essa pergunta, né, agora. Aí. Qual que é a sua história? Né? Qual história que você está contando para você mesmo esses dias? Qual a história que você conta para você mesmo da sua vida como um todo e como é que isso te impacta hoje? Beleza? Muito obrigada, Guilherme, Ana Paula. Muito interessante, né? Depois, se der um tempinho, eu vou deixar o pessoal fazer pergunta, mas eu tenho alguns elementos que eu já ouvi falando sobre a inclusão do ensino de história junto com o ensino de ciências e outras disciplinas, né? Mas vou deixar o pessoal se inscrever. Quem gostaria de levantar a mão, falar? Pediria para que vocês se inscrevessem levantando a mão, tá? Elza? Oi, vocês me ouvem? Perfeitamente. Ai, professora, eu vou ter que primeiro jogar confete. Impossível não ouvir uma contação de história e não ficar assim, tomada, né, absorvida por isso. Então, obrigada. Esse seminário foi realmente maravilhoso. Eu sou uma infiltrada, eu também sou da psicologia. Então, esse processo da palavra, do encantamento, para mim, ela é muito... para mim, é muito próximo. E aí, professores, eu estou entrando num mundo que, para mim, é muito novo, que é de crianças surdas. E eu adoro neurociência, né? Claro, né, na psicologia, a gente tem chegado cada vez mais próximo. E você comentando agora... como isso repercute, como isso starta processos, eu fiquei me perguntando como seria a conformação, ou que áreas do cérebro seriam ativadas em crianças surdas durante a contação de história, ou como é explorado esse processo de contação de história para pessoas surdas. É um movimento muito interessante, né, quando a gente vê essa tradução para poesia, e talvez não seja nem algo que você já esteja debruçado, mas é um olhar que às vezes a gente não necessariamente se encontra, e fico pensando até, já que você está propondo próximos passos, se poderia ser interessante caminhar por isso, por esses lugares. Exatamente, Elza. Infelizmente, eu não trabalho mesmo. Assim. É um trabalho que é ainda mais custoso, porque eu preciso de alguém da Libras, né? Então, alguém que esteja ali. Então, eu, de fato, não trabalho. Eu nunca vi pesquisa
com contação de histórias para surdo, com contação de história específica, eu nunca vi. Mas tem muita pesquisa com linguagem e surdos. Então, por exemplo, tem pesquisa que mostra que as crianças surdas, elas prestam mais atenção nos gestos dos pais, né, ou do cuidador, como se ali fosse a pista que a pessoa, que a criança que ouve tem da fala. Né? A pessoa que fala, ele sabe para onde está falando. E a criança surda, ela olha mais, ela fica muito mais ligada para onde a pessoa que está falando com ela está apontando. Então, tem muita pesquisa com criança surda. Com contação de história, eu nunca vi mesmo. E eu acho que é uma coisa a ser explorada, sim. Né? Seria bom se a gente começasse, no próprio ensino de ciências, assim, como é que a gente explora, por exemplo, como é que eu vou ensinar para uma criança surda o que é um buraco negro, né? Ou o que é força? Como é que esses conceitos científicos podem ser estabelecidos para alguém que é surdo? Né? Então, é preciso mais pesquisa nessa área. De contação de história, eu sei que não tem, assim, eu nunca vi. Carla, a Carla estava inscrita antes, desculpa, eu tirei a mãozinha dela na hora que eu fui tirar da Elza. Pode ir, Carla. Boa tarde, tudo bem? Obrigada, professor Guilherme, Ana Paula, realmente, assim, foi bem tocante a palestra, a aula, né? É muito bacana essa interface da questão da língua, da questão da psicologia, das ciências. Então, às vezes a gente não reflete sobre essas interfaces. E é muito gostoso escutar vocês. Deixou tudo muito leve. Aproveitando, parece que até coincidiu com a Elza, eu também trabalho na área de educação de surdos, e fico feliz dela ter feito a primeira pergunta, e com a sua resposta, professor, eu vejo que ainda existe aí um terreno bem fértil para essas pesquisas, né? E aí eu trago, talvez, então, essa reflexão pensando no que a Ana Paula trouxe, da questão do signo de Vygotsky, né? Porque aí a palavra ela tem vários sentidos, e aí talvez tentar entender, aí fica o convite também, da mesma forma que a Elza, talvez assim, investigar um pouquinho essa questão da área da surdez, né? Eu acho que seria interessante, até por questão da neurociência mesmo, né? Algo que está mais interno. Então, como o senhor disse que ainda não tem muitas pesquisas nessa área, mas eu gostaria se a Ana Paula pudesse falar um pouquinho dessa interface da psicologia na questão da educação inclusiva, se ela tem algo que possa contribuir nesse sentido. Oi, Carla, obrigada. A obra do Vygotsky é vasta nesse sentido, daquilo que a gente tem traduzido aqui na melhor versão de tradução, que ainda é na língua espanhola, dos tomos do Vygotsky, né? O tomo 5, ele é inteiramente dedicado aos estudos de educação inclusiva. Naquela época se chamava de pedologia, esses estudos da infância, e esse estudo dedicado aos processos de educação inclusiva chamava-se de defectologia, né? A gente pode discutir isso exaustivamente, mas aqui eu estou fazendo uma explicação completamente inserida nos processos históricos, né? A despeito disso, a obra é muito vasta. O Vygotsky se dedicou e propôs uma ideia que ele chamou de compensação, né? Então, ele estudava exatamente isso, assim, como é que o signo, como é que o gesto, como é que o toque, ou seja, se a gente entende assim, né, Carla, que a linguagem é algo mais vasto, é algo mais amplo. Dentro da linguagem está contida a palavra oralizada, que é só uma das possibilidades de linguagem, né? Então, é por este caminho que Vygotsky estudou as questões auditivas, as questões visuais e toda a educação da pessoa nesse sentido. Então, de uma maneira, a maneira metodológica, a partir da qual eu expus para vocês o pensamento dele, é exatamente a mesma fonte que ele usou para estudar os processos das pessoas nesse sentido. Tem um documentário que eu sempre indico insistentemente, mas vale muito a pena. Eu não sei se vocês já assistiram, ele pode ser um pouco chato, porque ele é antigo e ele está todo em preto e branco.
mas é lindo. Eu acho que, principalmente para vocês que já manifestaram o interesse exatamente nessa área, ele não vai ter nada de chato, não. Chama-se Borboletas de Zagorski, o Guilherme pode digitar aí no chat para vocês, porque a Rússia, né, na época, o Vygotsky tinha muito claro que ele queria um projeto pedagógico e um projeto social, um projeto político-pedagógico para as sociedades. Então, eles instauraram na Rússia, naquele momento, escolas de educação especial. Então, isso que a gente discute hoje, por exemplo, a inclusão, colocar as crianças dentro da sala de aula. Vygotsky tem uma literatura vasta para a gente entender que o recurso singular é parte importante e determinante do processo de educação inclusiva. Então, não basta oferecer para as pessoas em situações diversas o mesmo ambiente. É preciso que os recursos sejam pensados dentro de estruturas psicológicas e pedagógicas para oferecer para essas pessoas o tipo de educação possível de fazer avançar os processos de desenvolvimento. Eu tive a oportunidade de visitar uma dessas escolas numa cidadezinha ao lado de Moscou, chamada Sergiev Posad, e é emocionante. Assim. Então, assistam ao documentário, principalmente você e Elza, acho que vai valer muito a pena, e se depois vocês tiverem interesse, o passo seguinte seria estudar mesmo o tomo 5 da obra do Vygotsky, que é um processo psicopedagógico completo, voltado para a intervenção nesse tipo de situação, tá? E aí a gente fica aqui à disposição, se vocês quiserem depois conversar por e-mail, a gente vai estreitando essa possibilidade. Eu vou só contar uma historinha rápida, que para mim foi um dos momentos mais lindos da minha vida inteira. A gente estava lá em Moscou, e aí numa das aulas, chega um homem lá que vai dar aula, e o cara é cego e surdo de nascença, e tem um doutorado em filosofia e doutorado em história. O cara senta, era uma mesa assim, muito grande, muito comprida, todo mundo sentado nas laterais e ele na cabeceira. E o cara senta e faz uma aula ali de 40 minutos. E aí abrem para as perguntas. Aí quando abriu para a pergunta, veio na minha cabeça, né? Eu falei, rapaz, o cara é cego e surdo. Como é que vai fazer pergunta para o cara? Né? E aí a pessoa perguntava, ele dava um tempo. Como eu estava sentado de lado, assim, as pessoas do meu lado tampavam o que estava do lado dele. Eu só via ele, assim, porque estava cheio de gente. Né? E o cara ia lá e respondia. Aí eu falei, caralho, de repente ele dá uma resposta aleatória, né? Porque o cara é cego e surdo, porra. Como é que ele está ouvindo a questão? Né? Aí alguém perguntou de novo e ele respondeu exatamente a pergunta. Eu falei, porra, então não é aleatório. Que magia é essa, né? Aí eu falei, deve ser... Ele deve ouvir, ele deve ter um tanto de audição, e a galera vende que ele é surdo para deixar a história do cara mais bonita. Mas deve ser surdo, não deve ser surdo porra nenhuma, né? E aí, eu fiz assim, eu cheguei para frente para olhar para ele de frente, assim. E aí, cara, foi um momento, assim, um dos momentos mais impactantes, mais bonitos da minha vida inteira. Aí que eu vi como é que era o negócio. Do lado dele tinha uma pessoa que ouvia normalmente, ela ouvia a pergunta da pessoa e aí ela fazia sinais na mão dele e ela passava para ele por uma libras na mão do cara a pergunta que estava sendo feita. É libras tátil, professor. Aquilo ali, isso é de uma beleza tão profunda, porque eu me emocionei de verdade até hoje, quando eu conto isso eu me emociono, não só pela parte simbólica de você estar literalmente aprendendo com a mão do outro, aprendendo pelo outro, mas me veio à cabeça qual é a estrutura inteira que você tem que ter social para um cara desse chegar num doutorado em filosofia. Quantidade de texto que teve que ter sido passado para Braille, a quantidade de pessoas que teve que aprender a fazer essa libra tátil e ficar fazendo ali na mão dele. Né? Então é um conjunto muito bacana de possibilidades da gente fazer com que as pessoas que têm deficiência sejam capazes de aprender. Né? E sem política pública de verdade não existe isso. Né? Então,
foi um dos momentos mais marcantes assim da minha vida. Quem mais? Karen? Boa tarde. Boa tarde. Eu li essa semana o seu artigo onde você fala a questão da neurociência no ensino de física. E você começa justamente falando da importância de se unir a psicologia, a educação e a neurociência. Achei bem interessante, justamente na palestra, isso acontecer, né? Mas eu como contadora de história, queria colocar algumas questões que talvez as duas áreas consigam me ajudar. Quando a gente faz pedagogia, a gente aprende que se ensina muito mais na educação infantil, com histórias, com causos e tudo mais. Mas aí a gente vai para os anos iniciais e aprende que você tem que precisar os textos para ensinar a alfabetização. Mas ao longo dos anos, tem-se uma prática de diminuir a contação de história, infelizmente. Uhum. Me tiro dessa regra porque eu conto muita história sempre para os meus. E aí eu me coloco a questão. Essas pesquisas que vocês fizeram com crianças e com adultos, essas reações cerebrais acontecem independente da idade, na mesma proporção? Ou, por exemplo, segundo Piaget, tem o desenvolvimento da abstração e de outras coisas. Isso é alterado ao longo do desenvolvimento infantil? Tá. Primeiro, só uma coisa, tá, cara? Assim, para ser bem específico, assim, o que eu posso de fato dizer é de criança na UTI ali. Isso aí eu tenho certeza do que é. Então, extrapolar isso tem que ser feito de maneira cuidadosa. Mas quando você pega o conjunto inteiro de evidências das narrativas, a gente mesmo adulto é afetado por isso. Basta ver o quanto que o Brasil, por exemplo, para ver novela das 8. O quanto um filme faz as pessoas chorarem, né? O quanto um filme faz as pessoas darem risada, né? Às vezes você está triste, vai ver um filme e sai dali novo, né? Ou às vezes você vê um filme e quer cortar os pulsos. Ou seja, a narrativa nos impacta e a contação de história nos impactam de qualquer maneira, em qualquer idade. É bastante provável que, como todas as outras funções, quando criança, isso é mais proeminente, isso é mais impactante. É bastante provável. Mas eu acho que é difícil dizer se eu acho que a gente pode ter até mais emoção do que quando está muito pequeno. Não sei. Uma coisa que eu sempre gosto de dizer é isso, né? As pessoas costumam falar assim: mas a criança pequena imagina mais. Eu discordo fortemente, porque a gente imagina pra cacete. Quanto mais linguagem você tem, quanto mais sofisticado as suas funções, mais você é capaz de imaginar. Né? Vocês estão falando agora olhando para um computador. Imagina, isso aqui saiu da mente de alguém. Imaginar um circuito, porra, é sofisticado pra cacete. E é um trabalho da imaginação. Né? As pessoas têm essa mania de falar: a escola mata a criatividade, né? Como se a criatividade fosse um negócio que decai com o tempo. Tudo aumenta com o tempo. Por que a criatividade cai com o tempo? A criatividade também se desenvolve. Né? E a gente tem que buscar fazer isso. Agora, quando você olha para a pedagogia, quando você olha para a escola, aí fica muito mais complexo a discussão. Primeiro, eu acho que o que mais estraga é o famoso lúdico. Eu tenho horror desse negócio de lúdico, principalmente no ensino infantil e fundamental. Por quê? Pega toda essa quantidade, essa grandiosidade de coisa que a gente está trazendo aqui da contação de história e transforma aquilo num momento de passatempo. A coisa lúdica é passatempo. Não é. A brincadeira, a gente pode dar uma aula só sobre brincadeira. A brincadeira é o trabalho da criança, é a brincadeira. O trabalho no sentido marxista ali, de transformação do mundo e de você mesmo. Né? A brincadeira é fundamental para o desenvolvimento psicológico, emocional e cognitivo da criança. E na escola vira lúdico. Tem 10 minutos aqui, bota para brincar de qualquer coisa. Então, tem teoricamente, houve uma perda da ênfase no desenvolvimento psicológico dessas atividades, da brincadeira, da contação de história. O lúdico virou essa coisa, uma massa que cabe qualquer coisa ali, que é só diversão. E, infelizmente, isso a gente pode fazer em outro momento,
muito baseado nessas ideias pedagógicas que vêm do Piaget, que vêm do construtivismo, que tem um componente muito de espontaneidade, a criança sozinha vai brotar nela a vontade das coisas e tal, e isso é muito complicado, porque não funciona muito bem assim, né? Se a gente, como eu falei para vocês aqui, a gente adulto, vai chegar uma hora que vocês vão estar maduros para escrever. Nem fudendo, velho. Tem que ser um trabalho orientado, focado, para vocês desenvolverem isso, né? E para as crianças também. Então, a brincadeira, a contação de história, são instrumentos, são possibilidades que você oferece para a criança para o desenvolvimento infantil. Não é só uma coisa de entretenimento. E aí, às vezes, na pedagogia, se vê muito como passatempo, como coisinha divertidinha, brincadeirinha, bobinha, né? Então, esse é que é o grande problema. Obrigada. Nada. Diego. Professor, boa tarde. Queria primeiro agradecer aí pela excelente apresentação, você e a Ana Paula. Eu venho da ciência da computação e eu tive a oportunidade de fazer um trabalho no meu mestrado, trazendo a teoria do Vygotsky para o desenvolvimento de jogos educacionais. Então, foi um belo de um desafio, principalmente do diálogo da teoria do Vygotsky com a ciência da computação e a visão que eles têm ali da questão de como que é a educação mediada pela tecnologia em si. Então, foi um desafio muito interessante. Então, quando você traz essa questão aí da história, da imersão, isso é muito significativo para mim, né? Então, eu vejo isso daí como um elemento fundamental, até mesmo para a questão de engajar os estudantes e por aí vai. A minha questão, ela vai no seguinte sentido, né? Qual que seriam, né, os principais desafios da contação de história na educação mediada por tecnologia? Principalmente num cenário que a gente vive hoje, né? Onde que provavelmente muitas dessas ferramentas que hoje a gente utiliza e compartilha aqui, elas venham se perdurar aí por muito tempo, até mesmo se estabelecer em muitos modelos de ensino, né? Então, se a gente tirasse aí os jogos desse cenário, qual que seriam os principais desafios da contação de história na educação mediada por tecnologias? Então, depende aí, né, do que você está chamando de mediada, né? Então, assim, vou pegar o mais óbvio, assim, fazer uma contação de história online, igual a gente está tendo aqui, aula virtual, né? Ninguém sabe direito ainda o impacto disso na aprendizagem. Vou pegar a da gente, sem contar história, tá? Ou melhor, uma outra forma de contar história, que eu estou fazendo aqui desde as 4 horas. A gente não sabe ainda o impacto disso na aprendizagem de vocês, assim. A gente sabe que tem bastante indício, que ainda mais para quanto mais jovem, né, tiver no ensino médio, ensino fundamental, vai dar merda. Por N motivos. A falta, o componente de interação humana, né? Tanto que é um milagre aqui, eu agradeço a vocês, a maioria está com câmera aberta, porque na graduação é uma desgraça, não liga a câmera, né? E muitas vezes esse não ligar a câmera é porque o cara está fazendo outra coisa, ou seja, a atenção dele está em outro lugar. Então, eu acho que talvez o maior desafio das novas tecnologias esteja ligado primeiro a isso, a não ser mais um distrator. Tem muitos distratores, é notificação, é cor, é som, é luz, tem muita distração. Eu acho que um outro desafio, se pensar em contação de história, é justamente a falta do componente humano. Então, por exemplo, tem uma pesquisa com aprendizagem de língua. Eles botam uma professora ensinando mandarim para uma criança. E a criança está ali assistindo a aula de mandarim. E essa aula é filmada. E depois eles colocam outras crianças para assistir exatamente a mesma aula. E eles mostram, saiu na Science isso, eles mostram que as crianças que veem a mesma aula, mas na tela, aprendem menos do que a professora estando ali junto. Então, se você pegar a contação de história, as narrativas são importantíssimas. Essas pesquisas todas que eu mostrei para vocês aqui são com alguém lendo um texto dentro da ressonância. Então, você lê uma narrativa, te transporta mesmo para fora. Agora, a contação de história é um conjunto de elementos.
é a narrativa, é o contador, é o tom de voz do contador, que vai com o seu tom de voz, vai com a sua cara. Então, eu estou contando, eu olho a sua cara ali, eu vejo se você ficou surpreso ou não, aquilo ali muda o meu jeito de contar a história. E aquilo ali, e aí você vai... Isso se perde numa coisa só tecnológica, assim. Então, tem dimensões que vão se perder na tecnologia, com o uso da tecnologia. Eu acho que tem também duas coisas importantes nessa sua pergunta e que atravessam as perguntas que já foram feitas até agora. A primeira é uma discussão mais filosófica, né? Eu sigo aqui dizendo que a filosofia está em qualquer lugar que se respire, mesmo que a gente não veja isso assim tão facilmente, porque acontece o seguinte: muitas dessas discussões psicológicas e pedagógicas, elas acabam sendo, como tudo nesse mundo chamado loucura, né, cooptadas por uma espécie de posição neoliberal e assim espontaneísta, e assim relativista, e assim pós-moderna, que então eu tomo um pedaço de uma discussão profunda e digo assim, bom, agora os jogos, de maneira variada, precisam estar dentro dos processos de ensino. Como se a coisa fizesse o processo de ensino, de aprendizagem, por ela mesma. Então, não é possível que se faça uma discussão como essa sem que a gente se lembre disso, dos fundamentos, é a ideia da praxis, se você quiser em Paulo Freire, se você quiser em Vygotsky, mas se você quiser necessariamente dentro do fundamento metodológico, filosófico que nos sustenta aqui, né? Por isso eu disse desde o princípio, é preciso que se entenda o fundamento. Grande parte do problema vem do desconhecimento sobre o que significa desenvolvimento. Então, se eu não sei o que é que significa desenvolvimento, e veja, principalmente sobre o que é que atua o desenvolvimento, ou seja, se eu não sei explicar o que é pensamento, se eu não sei explicar o que é atenção, quantas vezes eu estou dando aula para um grupo de pedagogos ou de psicólogos e eu falo assim, o que acontece com a pessoa humana? Aí a resposta é fácil, as pessoas se desenvolvem. Aí eu pergunto assim, tá bom, e o que é que se desenvolve? Silêncio. Pedagogos não sabem responder, psicólogos não sabem responder. O cientista, então, eu não vou nem... A gente não sabe. Então, o que é que se desenvolve? O jogo, a história, a palavra, atua sobre o quê? Isso que fica aqui perdido, que eu estou chamando de invisível há algum tempo. Então, é muito interessante a sua fala, no sentido assim, né, ver alguém estudando Vygotsky, porque o que possibilita o estudo do Vygotsky em tantas áreas é a compreensão desse fundamento. É dizer, olha, há aqui uma estrutura metodológica que me sustenta a discussão. Quando se compreende que o processo de desenvolvimento atravessa essa nossa existência, na tecnologia, na ciência, na arte. Nós estamos nos desenvolvendo. Quais são, então, as funções, os recursos que atuam sobre esse processo de desenvolvimento, né? E aí a segunda coisa super importante que eu acho que precisa ser dita, a partir dessa pergunta, é justo o conceito de mediação, cooptado, assim, por esse lugar. Então, a fala dele é tão profunda no sentido de nos permitir elucidar que mediação não é o que o senso comum supõe como uma coisa entre duas outras. Mediação é aquilo que se faz pelo signo, pode ser o jogo, pode ser a história, pode ser a oralidade, né? Mas que carrega essa substância cheia de sentido da pessoa que decide atuar com o signo. Mediação não é osmose, não é deixar uma coisa ali do lado da outra e ela vai fazer a tarefa que ela precisa fazer. Mediação é um conceito profundo que surge na obra do Vygotsky e que se contrapõe a esses processos espontaneístas, a esses processos da ideia do lúdico, como o Guilherme disse, né? Então, acho que isso, assim, por isso eu disse, atravessa as falas de vocês. É preciso que a gente se organize, assim, e que a gente não abra mão da intencionalidade, dos fundamentos, do método, para imaginar como é que se faz um processo de contação, um processo baseado no jogo, um processo baseado na oralidade, que vise a promoção de desenvolvimento, né? Vamos fazer, como o horário está avançando, e eu queria terminar um pouquinho mais cedo para algumas questões pertinentes à disciplina, eu vou fazer grupinhos de 2, aí a gente encaminha mais um pouquinho mais rápido. Então, a Eliana e logo em seguida o Gustavo. Boa tarde. Boa tarde. Eu quero falar que vocês são muito sem graças, porque é muito pouco tempo para todo esse assunto maravilhoso, tá? A minha formação é de psicologia junguiana e depois a pedagogia. E a minha ideia, ela é sempre trazer o aluno para a consciência do aprendizado dele.
Porque o que eu tenho sentido é que as crianças não têm consciência da quantidade que elas podem produzir. Elas parece que não sabem que elas podem aprender. Não sei, eu ainda estou pensando sobre o assunto, né? E o meu foco é a ciência, porque eu acho que a um primeiro momento, a ciência natural ela é meio mágica para a criança, né? Um negócio está de um jeito, depois ele vira do outro, então vamos entender a respeito disso. A minha questão, são duas, na verdade. Primeiro eu quero saber que tipo de história vocês contaram? Vocês contaram só contos de fadas ou contaram todos os tipos? E segundo, o que vocês podem me dizer a respeito da consciência da situação? Porque quando eu conto a história para a criança, eu vou despertar nela uma série de coisas que ela não tem consciência. Isso vai refletir hormonalmente ou alguma coisa física, mas eu acho que a gente tinha que, de alguma maneira, conscientizar ela desse processo, entendeu? Então, assim, o dragão tá lá na história, eu posso liberar esse dragão, mas se alguém me dizer isso, talvez nunca libere esse dragão, né? Eu não sei se eu me fiz entender a pergunta. Fez sim, já respondo. Quem é o próximo? Gustavo. Bom, boa tarde. Guilherme, Ana, sensacional, palestra sensacional, não, sem rodeio, eu acho que é assim que tem que ser. E seguindo a linha de vocês, eu também vou fazer minha pergunta sem rodeios, inclusive escrevi ela aqui para não dar nenhuma demência aqui no meio do caminho. Até que ponto a ficção pode auxiliar na aprendizagem e em qual momento ela não faz mais sentido? Se é que existe esse momento, porque eu estou perguntando isso? Acho que em 2014 eu assisti uma palestra que o palestrante, o nome dele é Paulo, se não me engano, ele fazia a mesma abordagem sobre como ensinar ciências, né, para nós químicos, usando essas histórias aí. Boa. Então, vamos lá. Oriana, a gente... Guilherme, se você me permite, eu vou juntar com o Gustavo a pergunta que eu ia fazer, que está bem próxima dele, desculpa. Eu tenho também ouvido, né, enfim, na verdade há alguns anos, tá? Não sei se o pessoal continua com essa mesma crítica, né? Principalmente o pessoal que trabalha ali com os anos iniciais, né? Eles vêm com uma certa crítica ao uso da contação de história no ensino de ciências, ensino de matemática, etc. e tal. Não sei se você já se deparou com isso, com essa afirmativa, mas tinha alguns colegas que trabalhavam com cotação de história, que era da área de língua portuguesa, de literatura, etc. e tal, e para eles o objetivo da contação de história, né, tinha que gerar muito, assim, em torno da fruição, de você aprender, de você gostar de história, de você curtir ouvir aquela história, né, então ele falava assim, se você fica colocando na aula de ensino de ciência de matemática, vai tornar um negócio chato, não sei o quê, né, eu tenho minha discordância um pouco com relação a isso. Assim, concordo que, dependendo de como você faz, pode tornar um negócio mecânico, mas, dependendo, você pode tornar uma coisa muito diferente, né, ao contrário disso. Então, eu gostaria disso também, juntando aí com a pergunta do Gustavo, e aí, né, que respostas poderia nos dar para esses críticos? Tá. Então, Eliana, só para te responder dos livros, a gente queria ver o impacto da narrativa em si. Então, a gente não quis modular as crianças emocionalmente. Então, a gente pegou os livros e 10 contadores fizeram a avaliação emocional dos livros para a gente ter as histórias que eram mais ou menos neutras, ou seja, ela não tinha nem muita emoção para um lado nem para o outro, porque a gente queria mostrar esse transporte da narrativa. E aí a gente usou livros comuns que você acha, tem, sei lá, o Chapeuzinho Amarelo, do Chico Buarque, o Grande Rabanete, Gabriel Vai para o Banho. Não teve nenhuma contação, nenhuma conto de fada clássico. Foram todas as histórias da Menina Bonita, do Laço de Fita. Foram livros comuns, assim, que você acha fácil, sem essa pegada muito de fadas, tá? De conto de fada tradicional. E aí, da consciência, se a criança tem ou não tem consciência... eu vou juntar aqui a pergunta do Gustavo e da Eliana para dizer o seguinte para vocês, sabe? Meio advogada do diabo, que é a minha função aqui, meio provocadora das coisas, meio quem sopra areia nos olhos, e é assim que a gente avança, né? Pois que se faça a tempestade. A pergunta seria, o que é gostar? E, na verdade, a pergunta da Fernanda também. O que é gostar de alguma coisa? O que é consciência? Haveria nesta vida humana, essa estrada que nos atravessa o peito, um momento em que a ficção deixasse de fazer sentido?
Então, vou usar aqui Ursula Le Guin, que sempre diz, né, eu repito essa frase sempre, e vocês vão me ver aí apaixonada, assim, toda vez que for falar sobre isso, eu tô falando tanta coisa que eu mesma fiquei emocionada aqui agora, mas é o seguinte, desconfie de quem não acredita em dragão, porque se você não acredita nos dragões, muito provavelmente você vai ser devorado por um deles. Não há momento, Gustavo, em que a ficção deixe de fazer sentido, pelo menos para aquelas pessoas que não perderam a possibilidade do espanto. Como quem disse Mia Couto, quem não acorde logo de manhã e esfregue um sonho nos olhos, sabe? Não há momento, porque a imaginação é função psíquica superior, a imaginação carece dos processos ficcionais, você inventa a vida que vive, essa é uma dimensão marxista, essa é uma dimensão vigotskiana da vida, de dizer a vida que se vive é a vida inventada. Você inventa e age, e assim você segue. O que é gostar? Gosto se ensina, consciência se produz. Então, se eu digo, a criança precisa ter consciência, tô aqui a chata do entendam. Desenvolvimento é um processo sobre o qual se atua. A gente ensina e a criança aprende. E o aprendizado puxa o desenvolvimento. Então, o Vygotsky estudou a consciência largamente, esse é o grande problema da neurociência, é o grande problema da psicologia, complexíssimo. Não há hoje quem diga consciência X, então duvidem sempre dos Instagramers que dizem para vocês que são especialistas emocionais, detentores sabe, do mistério, do oráculo da consciência, não, mas a gente tem o método, a gente tem o imperativo do método, a força do fundamento que diz o seguinte, o Vygotsky diz, consciência seria uma estrutura duplicada, o reflexo dos reflexos. Consciência, como a gente a entende, necessariamente produto de um processo que é mediado pelo pensamento, que é mediado pela linguagem, chega-se em um processo consciente, que é esse capaz de saber que se pensa, pensa-se sobre você, você sabe que pensa sobre o outro enquanto pensa sobre você. Para que a consciência se organize assim, é preciso que o sistema inteiro vigore. O sistema inteiro é pensamento, precisa dele. Atenção precisa dela. Memória precisa disso. Então, eu sempre pergunto aqui para as minhas alunas, todos os dias, você já amou um cheiro? Pensa sobre, você já amou um cheiro? O que é que tem? Você lembra do cheiro, você concentra a sua atenção sobre o cheiro, você está consciente do cheiro. Fazer a criança consciente de alguma coisa significa entender uma criança na idade escolar, uma criança antes, infância mais primitiva, ela está trilhando esse processo de desenvolvimento. Torná-la consciente nesse momento mais primitivo significa atuar sobre a produção do pensamento. Atuar sobre a construção do motivo. O motivo não brota em ninguém. Construa você o motivo. Então, a consciência é uma semente, aqui na infância, nas infâncias, porque nem é correto dizer uma infância só, vigorando para este lugar que chega aqui agora, onde nós somos. Gustavo, químico, Eliana, psicóloga, e todo mundo pode se emocionar quando eu disser o pessoa na pessoa, como disse Caetano, quando disse a melodia que não havia, se agora lembro, faz-me chorar. A consciência das consciências é esse lugar que te faz emocionar-se por uma coisa que não há. Essa é a consciência. A criança de 7 anos não consegue esta abstração, ela não consegue. Mas ela está completamente imbuída, mergulhada dos processos que constituem a fonte dessa consciência. Então, mais do que ensinar para a criança algo que ainda não acontece na abstração, é atuar sobre os dragões. É querer promover o pensamento. É saber assim, esta consciência está em processo de desenvolvimento. Está aqui agora. Quantas vezes a nossa consciência, como o Vygotsky diz, processo revolucionário que é, dá um salto. Aí, inclusive, viu, Eliana, se aproximam. Isso não é uma unidade, tem divergências, mas tem pesquisadores contemporâneos, inclusive, que eu admiro muito, que fazem uma possível conexão entre abordagens analíticas e abordagens do Vygotsky. Isso acontece principalmente com o Jung, principalmente com o Lacan, porque tem essa estrutura da narrativa, essa estrutura do arquétipo, essa estrutura da linguagem. Ontologicamente, filosoficamente, são estruturas teóricas diferentes, mas é possível a quem faça, né? E como disse, o processo de desenvolvimento segue acontecendo aqui. Então, é assim que a gente responde ao crítico, dizendo que o que é gostar? Diz para ele que gostar eu te ensino. Para você aprender a gostar, eu preciso te ensinar. Aí você pode me chamar, nossa, mas você está muito opressora, você está muito impositiva das coisas, né? E eu posso te dizer, eu estou te desenvolvendo função. De repente, eu gosto de Guimarães Rosa, e você gosta de Alice no País das Maravilhas. Oferecer a você a possibilidade do gosto
é oferecer a você a possibilidade de pensar. Para pensar, precisa da escola. Para lembrar, precisa de gente. Precisa entender que os encontros, quão mais conscientes e intencionais eles sejam, mais eles são promotores da consciência. Então, não há momento nessa vida, enquanto seu coração pulsar, que ficção deixe de fazer sentido. Consciência é um processo que se constrói. E o gosto é algo que se ensina. Então, o crítico que diz que não dá para falar sobre literatura numa aula de... Ele precisava estudar até mais a relação que existe entre música e matemática. É isso que o Vygotsky te diria. Música é um processo matemático em tanta medida. O conteúdo é capaz de... Por que química não é poesia? Onde é que está a doçura no seu açúcar? Por que é que não é? Se entende o processo do conteúdo, a que é que ele serve, se entende o que é que está em jogo na mediação, a gente chega lá onde precisa chegar, que é todo mundo defendendo o processo de desenvolvimento nessa humanidade nossa tão machucada, né? Tão apequenada nesses dias, assim, que isso importa pouco. Pois a gente está aqui juntos até agora, quase 6 horas da tarde, dizendo que a humanidade precisa ser defendida, né? E aí, Fernanda, assim, tem muita gente que critica também pelo prazer da crítica. Isso é muito comum na nossa área de ensino, né? A galera adora jogar... Primeiro, não sabe mais o que é crítica, né? Porque não estuda há muito tempo. E acha que é por defeito. E aí a minha pergunta sempre é essa, assim, me mostra o dado que mostra que se eu ensinar contação de história, a criança vai deixar de gostar de ciência. Não existe. São opiniões. Assim. Então, eu acho que se eu levar a contação de história, o cara não tem uma... A gente não tem mesmo evidência, porque ninguém estuda isso. Esse é o grande problema. Para bem e para mal, né? Ou vir com uma coisa prescritiva, de falar, vamos levar a história para ensinar física, porque a pessoa vai aprender mais física. Quem garante? A gente não tem estudo sobre isso. Está tocando o interfone lá. A gente não tem estudo sobre isso. Né? Então, e o principal é o que a Ana Paula falou, a gente esquece dessa dimensão que a gente ensina o outro a gostar. A gente acha que as pessoas gostam das coisas espontaneamente, e não é verdade. Agora, acho que só temos A Lara? aqui a Lara, e aí vamos finalizar, Beleza. certo? Lara? Olá, boa tarde. Bom, acho que eu sou a última, né? Tem pouco tempo. Eu queria fazer assim, saber mais um pouco a respeito da opinião de vocês, o que vocês têm a dizer com relação a essas habilidades socioemocionais que estão tão presentes agora que veio a BNCC e, assim, em relação à teoria de aprendizagem, enfim, mais para saber o que vocês têm a dizer. Obrigada. Só um segundo, rapidinho aqui. Quero ver uma parada aqui para colocar aqui para vocês, na hora de desligar aqui, só um segundo. Eu vou falando, então. Tá. Não? Você quer falar? Eu vou só falar um principal aqui, que é o seguinte, assim, de um lado, é preciso entender que as pesquisas com habilidades emocionais, socioemocionais, são muito antigas, assim, muito bacanas, que surgem, por exemplo, tem uma tradição muito grande de estudo disso com crianças refugiadas de guerra. Então, tem um estudo muito grande com habilidades socioemocionais, com crianças em estado muito grande de privação de afeto. Né? As emoções, de maneira geral, ela nunca foi estudada direito, nem pela ciência, e principalmente não fazem parte dos estudos da pedagogia. Você basta ver cada um de nós aqui que passou pela licenciatura, que curso você fez sobre emoção? Não tem. Né? De novo, é uma crítica não ao FBC, tá? É a instituição enquanto ensino superior. Se você pegar, não precisa nem emoção, não. A gente está num programa de pós e não tem uma disciplina de psicologia. Não é só o programa da UFBC, praticamente nenhum programa do Brasil. Eu não vou falar nenhum porque eu não vi todos, mas 95% não tem. Você pega uma disciplina que tem nas graduações, que é desenvolvimento e aprendizagem. Ela é dada na UFBC, como em qualquer outra universidade, para os engenheiros, físicos, biólogos e químicos. Por que não tem um psicólogo dando isso? Né? Então, existe uma coisa de jogar fora essa parte mais emocional, psicológica. Então, as emoções também estão aí, elas não são estudadas de maneira geral na nossa formação.
Então, eu acho, por um lado, um ganho muito grande da base trazer a discussão de socioemocional, porque pelo menos levanta a questão, mas eu sou bastante crítico em 2 pontos. O primeiro ponto, de novo, cai no colo do professor, o professor que se vira para fazer isso. E segundo, ao mesmo tempo, alimenta-se uma máquina de vender cursos de instituições privadas para as escolas públicas ensinar socioemocional. Né? Infelizmente, isso foi cooptado aqui no Brasil pelas instituições, Instituto Ayrton Senna, todos esses institutos privados que dão essa parte de socioemocional. E aí isso causa uma dicotomia muito grande. De um lado, os educadores ou o pessoal que trabalha com ensino de ciência, vou falar de ensino de ciência, que é quem eu convivo. Se você vai falar que você vai fazer pesquisa em socioemocional, imediatamente você já vira um liberal de direita, bolsonarista, que quer trabalhar com Ayrton Senna. Ou seja, joga fora a discussão importante de pesquisa sobre a emoção para as crianças. E, por outro lado, também se filia muito rapidamente quem quer, de fato, usar isso, porque acaba sendo uma mina de dinheiro. E aí tem curso para tudo quanto é lado. Então, esse é o grande problema. Agora, de modo geral, eu acho importantíssimo que essa discussão seja feita. E é uma pena que tenha que ter surgido nesse cenário tão ruim desse terceiro setor, essas porra que não era nem para existir se a gente tivesse política pública decente, né? E se a gente tivesse formação decente para que a gente fizesse pesquisa mesmo em emoções. Assim, quase não existe. Né? Tem que estar começando agora no Brasil. É isso. Mas emoções são imprescindíveis, tá, galera? Muito obrigada. De nada. Pessoal, infelizmente o nosso tempo acabou. Eu gostaria de agradecer muito o Guilherme, a Ana Paula, muitíssimo obrigada pela oportunidade. O Guilherme deixou aí os contatos, então estou vendo que tem mais gente colocando questões aí no chat, principalmente sobre o curso. O curso vai ser divulgado depois pela coordenação do programa, né? Então, vocês vão receber e-mail, provavelmente, né? Divulgação. Fiquem atentos ao site do programa também, que às vezes as informações ficam lá, tá? Isso. Enfim, Guilherme, vontade para se despedir. Eu agradeço, e eu vou me despedir só com uma telinha rápida aqui, em homenagem à Eliane, que falou da consciência. Só um segundo. Vocês estão vendo a minha tela? Tá aí, ó. Beleza? Fiquem conscientes aí, galera. Obrigada. A luta de classe é o eixo central da classe trabalhadora. Fiquem atentos a isso aí. Tchau, gente. Obrigada. Pessoal, obrigada, Guilherme. Obrigada, Ana Paula. Muito obrigada.